Olá, seja bem-vindo ao Visões do Jornalismo, um programa do mestrado profissional em jornalismo do FIAM-FAAM Centro Universitário. Neste espaço, nós receberemos profissionais e acadêmicos para discutir questões importantes do jornalismo, sua história, seu papel social e os novos modelos de prática jornalística, entre outros assuntos. No programa de hoje, recebemos Elizabeth Saad Correia, professora titular da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e pesquisadora nas áreas de comunicação digital e jornalismo online. E Conrado Corsaletti, jornalista, diretor de redação do jornal digital Nexo e um dos fundadores do site, lançado no fim de 2015. Nós vamos debater alguns cenários do jornalismo digital hoje, em meio aos impactos das redes sociais e dos seus algoritmos e das notícias falsas. Olá, Beth. Olá, Conrado. Muito obrigada pela presença no nosso programa de hoje. Olá. Olá. Começar pelo jornalismo na internet em seu surgimento. Lá nos anos 90, esse aparecimento vem como uma promessa para o campo jornalístico, com a abertura de uma série de possibilidades de formatos, de novos veículos. No entanto, há vários anos as empresas jornalísticas se debatem para que o jornalismo na internet seja sustentável. Porém, a gente ainda vê o surgimento de veículos exclusivamente digitais como o Nexo. Afinal, que cenário temos hoje no jornalismo digital brasileiro? Bom, pergunta assim, simples. É muito simples, muito curta, inclusive. Na verdade, a gente não pode pensar o jornalismo, onde quer que ele esteja, né, Brasil incluído, sem essa relação com o meio digital. Hoje eu diria assim, é uma relação intrínseca, você não é possível mais trabalhar sem o meio digital. E aí, quando eu estou falando meio digital, não só internet, web, né, páginas web, mas todo o contexto das plataformas sociais, os aplicativos, todos os usos do jornalismo em mobilidade, enfim, você tem aí uma evolução bastante grande. Acontece que lá atrás, quando se começou a introduzir isso aqui no país, lá nos anos 90, existia uma posição das empresas jornalísticas, não só da questão da sustentabilidade, ou seja, para ele ser tão autônomo quanto o meio clássico, tradicional, mas a ideia de que eram atividades separadas, né? Então, não havia uma integração tanto de produção de conteúdo quanto de profissionais e tudo mais. E essa separação, eu acho que foi complicada para, enfim, dizer que iria se deslanchar completamente desconectado, por exemplo, de uma redação impressa. E não era exatamente assim a proposta do digital como um todo. E eu penso que o Brasil ficou um pouco mais lento nesse sentido para entender esse processo. E até hoje, se a gente pensar nas marcas tradicionais, acho que ainda temos algumas dificuldades de entender que é tudo junto agora. É interessante lembrar desse momento que a internet chega e como ela impacta no jornalismo naquele momento dos anos 90. Porque apesar de as estruturas serem, naquela época, separadas, a maneira de fazer jornalismo era quase que uma reprodução do que se fazia na internet, uma reprodução do jornal. Então, eu acho que é natural que quando surge uma coisa nova, as pessoas não saibam muito bem como lidar com elas, né? O elefante ali na loja de cristais, tentando lidar com os novos formatos, mas com uma cabeça de quem fazia jornal de papel. Então, eu acho que esse momento é o primeiro momento e com o tempo as pessoas foram entendendo a linguagem digital, as redes sociais criaram uma outra maneira das pessoas se comunicarem, de chegarem às informações. E aos poucos as pessoas foram entendendo que, na verdade, o que se faz ali na internet é um pouco, na verdade, é bastante diferente do que se refere ao papel, não na questão de fundamento jornalístico. Isso, assim, sabe, precisão. E, na verdade, isso inclusive é a nossa sobrevivência. Mas é preciso entender
que o mundo digital e a internet te dá maneiras, te dá mais possibilidades. E aí entra numa lógica que eu acho que é interessante. Assim, não é necessariamente te dar maneiras diferentes de contar uma mesma história. Na verdade, ele te permite contar uma história da melhor maneira possível. Isso. Que é diferente. Tem algumas histórias que você nunca ia conseguir contar no papel. E você consegue contar com a internet. Tem histórias que você só ia conseguir contar na TV e você consegue contar na internet. Então, você encontrar a melhor maneira de contar essa história. Então, eu acho que essa evolução, e a gente está exatamente nesse momento. Nesse momento em que as pessoas e os jornalistas entenderam que, para fazer jornalismo digital, apesar de ter que manter todos os fundamentos básicos do jornalismo, você tem que pensar diferente. Você tem que pensar que tudo bem, às vezes, você resolver uma questão num GIF. Exato. Eu acho que isso tem muito a ver com você, desde a escola, da faculdade, você ensinar a pensar nestas possibilidades de fazer uma pauta, que são múltiplas, que é um GIF, que pode ser uma enquete, pode ser uma sucessão de coisas que formalmente não é o texto, ou não é só a imagem. Né? Então, eu acho que esse é o grande salto. E aí vai dar certo. E falando em vai dar certo, em termos de sustentabilidade financeira, como as empresas no Brasil têm tentado resolver isso, e se isso vem dando certo ou ainda é uma questão a ser resolvida? Olha, a sustentabilidade com esta digitalização, ela não é igual ao que era anteriormente. Ou seja, não existe esse negócio de coloca lá um anúncio no impresso e você tem uma garantia de um faturamento, ou, enfim, é outra visão de sustentabilidade. Onde, sim, também entra a publicidade, mas numa outra característica, mas não é a fonte de receita principal. Você pode até abrir mão da publicidade e ter outras formas de sustentação do negócio, que aí é uma lista. Você tem desde capitalista, mecenas, outras formas, assinatura, enfim, tem eventos. Você pode ampliar o teu espectro de fonte de sustentação sem prejudicar a questão jornalística. Ou seja, não existe uma dependência com relação à publicidade. Quer acrescentar alguma coisa? É que eu acho que é um processo que ele pega o jornalismo, mas ele pega praticamente quase todas as áreas da maneira, da indústria no geral. O jornalismo, como uma área mais sensível, foi atingido, assim como a indústria fonográfica, foi atingido mais cedo pela revolução digital. Então, grandes modelos de redações gigantescas, com gente do mundo inteiro trabalhando, são muito caros. Né, em que você pega e imprime um jornal, imagina um país do tamanho do Brasil, que você imprime um jornal em São Paulo e tem que mandar ele para todos os lugares do Brasil. Isso é uma operação cara. E essa operação ela era bancada por um modelo de negócio. E esse modelo de negócio era a publicidade. A publicidade bancava esse modelo de negócio. A revolução digital vem e faz com que a publicidade migre do papel ou dos meios de comunicação, conseguem entregar para um anunciante um tipo de público que vai daqui a aqui, e essa publicidade vai parar no Google, no Facebook, nas redes sociais, em que essas empresas conseguem entregar não um público que vai daqui a aqui, ele consegue entregar a pessoa para quem a empresa precisa vender. Então, todo mundo que anunciava no jornal passa a anunciar no Google e no Facebook. Então, o produtor de informação perde dinheiro e o distribuidor de informação que não produz, que é o Google e o Facebook, ganham todo esse fluxo de dinheiro. E aí essa indústria entra em crise, numa crise muito profunda. Que, se você olhar gráficos de faturamento via publicidade, eles são assim, assustadores, de fato, e as redações vão ficando menores. Então, na minha avaliação, a gente vai passar por um processo de readequação de tamanho dos jornais. Não acho que os jornais impressos, inclusive, não vão acabar. Eu acho que eles vão continuar. Mas com uma readequação em que eles vão ter que ser um pouco menores e vai haver outros atores também nativos da internet trabalhando na produção de informação, sem que esses jornais, TVs, etc., sejam os únicos intermediários entre o fato e o público.
Pegando o seu gancho das redes sociais, elas são hoje responsáveis pela divulgação, pela disseminação da chamada fake news ou notícia falsa e, ao mesmo tempo, como a gente estava falando, elas são importantíssimas para o mercado jornalístico tradicional. Afinal, as redes sociais hoje, elas são benéficas ou maléficas, ou mais benéficas ou mais maléficas para a produção noticiosa? Que papel elas ocupam hoje no jornalismo? Vai. Eu acho que não dá para separar entre bem e mal, é a mesma coisa. O combustível é bom na hora que ele leva uma ambulância e faz levar o doente, ou ele é ruim na hora que ele serve para estourar um lugar, botar fogo. Ela não é um agente mau ou ruim. Isso depende muito de como a gente usa, depende muito do tipo de regulação e do tipo de como o público lida com ela, né? Como é um fenômeno novo, algumas as distorções elas aparecem muito. A própria questão do fake news, né? Que tá muito. Ele é um produto que ele mistura a existência do meio, da rede social, com a crise da publicidade. Por quê? Do que vive quem faz a notícia falsa, ou aquela notícia mais quente, que provavelmente não é uma redação séria, é algum cara lá que está querendo dinheiro a partir do clique. O que é o dinheiro a partir do clique? É o dinheiro baseado no modelo de negócios da publicidade. A publicidade obriga, inclusive os jornais, hoje que ainda vive de publicidade na internet, que ele tenha cliques. Então o cara vai lá e põe uma manchete fantasiosa e que às vezes tem repercussões graves para a democracia, o debate político, por conta desse clique, e o cara ganha muito dinheiro com isso. E é por conta do modelo de negócio baseado na publicidade, porque os anunciantes, às vezes, eles anunciam em pacotes que ele não sabe onde exatamente está caindo o banner dele. E às vezes está caindo no fake. No fake. Né? Então, eu acho que essa é uma distorção que passa pelo modelo de negócio e passa pela falta de mecanismos para lidar com isso. O Facebook está criando equipes e está atento a isso. O Google está criando projetos para poder combater notícia falsa, hierarquizar um pouco melhor as coisas. Eu acho que assim, é um momento de distorção em que isso está bastante em evidência, mas eu acho que as pessoas estão atentas para que isso não saia totalmente de controle. E também a gente tem que levar em conta que as redes, dentro dessas plataformas, elas são um dado, é algo que está aí e é um elemento adicional na sociedade e que a gente tem que aprender a conviver com isso. Da mesma maneira, elas são um claríssimo reflexo do que somos todos nós em outros ambientes. Ela apenas transporta para o virtual comportamentos que são originários no nosso dia a dia. Ela tem o potencial, sim, de amplificar isso de uma maneira muito rápida, às vezes não filtrada, dependendo de como isso está sendo colocado e onde está sendo colocado, mas elas são algo concreto no nosso dia a dia. E nesse sentido, o jornalismo há que se conviver com isso, é parte do processo. O que precisa é fazer um pouco o que o Conrado está colocando, você ter estes mecanismos de entender até onde vamos, ou até onde a voz é real, ou a voz é uma voz construída, às vezes até construída por robôs, né? A gente não pode se esquecer disso. Queria acrescentar uma coisa, que se for imaginar uma timeline, né? A gente fala das redes sociais, se você imaginar o Twitter, tem as coisas passando ali na sua frente, uma timeline, as coisas passando ali na sua frente, ela obriga. E ela não é uma timeline de notícias, né? Ela tem gatinho da internet, tem o seu parente que fez algum comentário, algum amigo e etc. E a notícia é uma das coisas que estão passando ali. Às vezes é o influenciador que está colocando uma coisa ali, etc. Então você obriga o jornalismo a se fazer relevante para as pessoas. Sim. Primeiro, a entender que ele precisa se comunicar com essas pessoas que você está concorrendo com o gatinho da internet. Você não está mais concorrendo com o concorrente, né? Com outro jornal, ou com a outra TV. Uma coisa imutável na nossa vida é que o dia tem 24 horas, né? Você não vai... Você vai gastar um tempo ali. Você tem que encaixar. Então, o seu concorrente não é mais o outro jornal, é o gatinho da internet. E aí o jornalismo precisa se fazer relevante. E para ele se fazer relevante, ele precisa se comunicar. Voltar a se comunicar com as pessoas. Com todos aqueles fundamentos que a gente falou no começo.
Então, ela obriga uma excelência maior. Ou seja, o nosso papel como jornalistas, como produtores de notícias, ele fica, na verdade, a cobrança e a concorrência fica redobrada para que a gente faça alguma coisa de fato relevante. Pensando em comunicação com o público, a Beth estuda inovações de formato, novos negócios no jornalismo. Queria te perguntar um pouco sobre o nosso cenário em termos de inovações de formato, de modelos. A gente está só reproduzindo o que já vem sendo feito nos sites dos veículos jornalísticos há muito tempo para o tablet, para o celular, ou há, sim, sinais de criação, de criatividade no jornalismo brasileiro hoje? Eu acho que a gente está evoluindo muito. Estão surgindo empreendimentos ou formatos a partir de empreendimentos que são muito característicos, que não são cópia do que está acontecendo no jornalismo tradicional. E eu vejo aí uma abertura muito grande em termos de possibilidade e, mais ainda, de receptividade do público, da audiência, porque a audiência consegue perceber que o que está surgindo, e aí nós estamos falando do Nexo mesmo e de outros desse tipo, pequenas newsletters como o Meio ou o Poder 360, enfim, são nichos, são conteúdos mais de nicho, de profundidade ou de contextualização, e a audiência percebe isso. Ela percebe que é possível entender um conjunto de fatos por meio de outras formas e outras marcas, vamos dizer assim, que não aquelas tradicionais. Aquelas tradicionais têm um jeito muito clássico de mostrar isso, e essas novas iniciativas conseguem apresentar, até pelos próprios modelos de negócio e pela estrutura de redação criada, que você consegue explicar melhor os fatos, ou você consegue correlacionar fatos que numa redação estilo rapidinho não consegue. Eu vejo uma enorme perspectiva aí. Não vou falar que é o grande público que está acessando, mas a formação de opinião, eu acho que já percebeu essa possibilidade. Eu acho que é um período de profissionalização dos veículos médios e pequenos. Não é mais vamos juntar um pessoal e fazer um site. Você tem redações que tem Nexo, por exemplo, a gente juntou uma equipe que, enfim, são equipes dos profissionais mais, que a gente considerou ali, profissionais do mercado, que se encaixavam no nosso projeto. A gente fez um modelo editorial, um projeto editorial bastante detalhado. A gente tem mecanismos de controle internos dentro da redação sobre erros. Ou seja, eu acho que o leitor, aos poucos, ele percebe que ele consegue perceber o que é feito profissionalmente, como jornalismo profissional, e o que é feito de uma maneira mais amadora. E agora, eu acho que esse momento nosso é que essas iniciativas profissionais elas estão surgindo e o público está percebendo. Está percebendo que elas existem. E eu acho que tem potencial, são veículos que têm potencial de não falar só para um público muito específico. Eu acho que ele tem potencial para falar para bastante gente. E eles compõem um quadro, né? As pessoas, acho que diferentemente de um tempo atrás, em que a pessoa era assinante de um jornal, em que ela recebia lá esse jornal na porta de casa, tinha uma relação bastante íntima com esse jornal. Hoje ele vai buscar a informação em vários outros canais e cria, obviamente, vai ter o seu curador especial, né? Esse leitor gosta muito do Nexo, ele tem um curador especial, mas ele não vai se limitar ao Nexo, ele vai ler outros jornais, ele vai ler outras fontes. E essas pessoas vão perceber quais são as fontes confiáveis, quais são as fontes profissionalizadas as quais ele vai poder acessar. Interessante você falar isso, porque no site do Nexo, eu busquei aqui que o Nexo nasceu para ser um jornal que busca explicações precisas e interpretações equilibradas sobre os principais fatos do Brasil e do mundo. E aí eu pensei, são funções básicas do jornalismo. E agora, pelo que vocês estão me dizendo, posso estar correta na seguinte afirmação: a internet vem e o Nexo, a pergunta é sobre esse surgimento do veículo, ele vem para
preencher um espaço que a mídia tradicional, principalmente a impressa, que tem mais fôlego para isso, não estava fazendo, quer dizer, não estava explicando o Brasil e o mundo? Foi para isso que o Nexo surgiu? Eu acho que existia um distanciamento, houve um tempo em que, e eu me coloco nisso, eu trabalhei a vida inteira, antes do Nexo, eu trabalhei no estado de São Paulo por 7 anos e 8 anos na Folha de São Paulo. Eu acho que por um tempo, nós jornalistas, acabamos nos distanciando um pouco do leitor. Acabamos escrevendo mais para a fonte, às vezes mais para o concorrente, do que de fato tentando estabelecer uma ligação, ou seja, estabelecer uma comunicação com o leitor. Isso não é a descoberta disso não era um segredo. Os jornais sabiam e sabem disso. O que faltava, de fato, era você pegar e falar, tudo bem, vamos fazer. Eu acho que, de fato, tinha um espaço ali que não estava ocupado. O jornalismo que se propõe basicamente a fazer isso, e que vai tratar do assunto, e não é simplesmente falando, você tati-bitate ou você excessivamente didático. Você não precisa ser simplista, você pode ser simples. Tem uma diferença entre ser simples e simplista, assim como você pode ser extremamente complexo, sem ser complicado. Na verdade, é uma redação que foi montada com essa visão. Fala assim, eu quero me comunicar. Eu quero me comunicar com as pessoas. E se for uma reportagem sobre engenharia, as pessoas que não entendem de engenharia passem a entender. E o engenheiro não vai olhar e falar assim, isso aqui é uma grande bobagem. Não, ele vai falar assim, nossa, que exemplo legal que eles estão dando. Então, essa preocupação, eu acho que ela era diagnosticada, mas ela não estava sendo feita. Eu acho que isso começou a ser feito nos Estados Unidos. Você tem vários jornais nativos da internet que se propõem. Você tem o Vox, por exemplo. O slogan deles é Explain the News, explicando a notícia. Eles explicam a notícia que não era jornalismo brasileiro, era jornalismo mundial. Então, ocupou isso, e isso somado ao fato de entender a narrativa. Eu vou contar essa história por meio de um gráfico. Eu vou contar essa história por meio de... Olha, eu vou falar sobre saneamento básico, só que ao invés de eu pegar e fazer um texto sobre saneamento básico, que provavelmente as pessoas não vão ler, eu vou fazer um quiz, se as pessoas sabem quantos de água encanada tem. Chuta aqui, de 0 a 100. Aí a gente pega, e a pessoa de repente está lendo sobre problemas graves do Brasil, etc., a partir de um modelo, de uma narrativa que é possível pelo meio digital. Então é a união disso, é a união de restabelecer uma comunicação de um jeito que é um jeito inovador do que o meio digital te permite. E não mais o fetiche da nova tecnologia, do novo formato, só... Não só pela inovação, ou porque agora somos modernos e utilizamos seja o que for. Que foi um pouco assim no começo. Foi um pouco assim, logo lá nos começos. Quase que era, os jornais até mandavam PDF para a internet só para dizer que tinha uma presença na rede. E hoje, de jeito nenhum é assim. E acho que tem uma característica muito interessante destas iniciativas, como o Nexo e outros, que elas são originárias de uma geração de profissionais do jornalismo, que vivenciaram o que estava acontecendo, que tinham esta clareza de que havia uma necessidade de se comunicar com a audiência, seja contextualizando ou como for, mas essa necessidade explorando os recursos novos que estavam aí disponíveis e que podiam ser muito bem melhor explorados. Então, acho que é muito característico da geração do Conrado, que passa pelos dois caminhos e percebe que é possível evoluir para um lado melhor em termos de informação para o público. E, ao mesmo tempo, não faz de maneira desestruturada, como foi no início. Vamos abrir um site, vamos fazer uma página. Porque ele traz a experiência já vivenciada nas grandes redações e isso é fundamental. Então, resumidamente, a gente tem boas perspectivas para o jornalismo digital brasileiro. Eu estou apostando. Eu conto com isso. Estou apostando. Bem, então vamos terminar desse jeito, de modo otimista. Isso é ótimo para os nossos alunos também, porque em sala de aula, eu como professora sou sempre questionada, mas professora, eu vou conseguir trabalhar? E agora é muito bom com esses novos empreendimentos, novos formatos, dizer para eles, olha, sim, claro. Você tem um caminho bastante frutífero, mas tem que trabalhar e tem que ser com seriedade, pensando também como um negócio, porque infelizmente a gente não pode abrir mão dessa parte mais administrativa quando somos nós, os jornalistas, a criar novos formatos.
Muito obrigada pela presença, Obrigado. o nosso tempo Obrigada. acabou. Muito obrigada pela paciência, Imagina. por estar aqui conversando com a gente. É ótimo. E para você, muito obrigada pela audiência e até o nosso próximo programa.